Tudo bom, meus queridos do segundo ano? Todo mundo com o livro na mão. Tá lembrado? Eu falei na aula passada. Vamos trabalhar o capítulo 18, Estado e Poder. Olha aqui. E você tá vendo que meu livrinho tá todo riscado, todo anotado, não é isso? Bom, como ele é meu e eu pretendo ficar com ele muitos anos, eu faço esse estrago nos livros. Alguém pode não gostar de trabalhar com um livro assim, aí tem um caderno de notas, né? Onde a gente faz as anotações em vez de riscar o livro, ou em vez de passar o marcador de texto, que com o tempo apaga. Então, muito bem. O que é o assunto? Como sempre, o nosso livro de filosofia abre o capítulo com uma introdução que questiona as nossas ideias, que põe em dúvida muita coisa que a gente pensa que sabia e descobre que não sabia, ou descobre que o que a gente pensava que era, não é. Ou seja, a primeira coisa é uma sacudidela dentro das ideias, para a gente repensar aquilo que a gente até então acreditava como verdade, ou nunca tinha raciocinado de outro jeito. O texto começa dizendo, abrindo o capítulo 1, pensar o poder. Aí vem duas palavras que abrem o capítulo: poder e autoridade. Geralmente são entendidas como sinônimos. A gente vai descobrir que não é. Exercício de poder como obediência a uma autoridade reconhecida por uma comunidade. Poder é aquilo que está constituído, que é aceito como uma força capaz de ordenar, de organizar. A autoridade é a capacidade que o poder tem de mandar, de dizer o que pode e o que não pode. E é claro, o poder diz isso porque ele foi constituído pela vontade de uma maioria. Quando a gente fala em democracia, essa maioria é maioria mesmo. Quando a gente fala em ditadura, a gente diz que o poder foi constituído por uma minoria que fala em nome da maioria, né? É o caso, por exemplo, do fascismo, do nazismo, né? É o caso das ditaduras de esquerda, Coreia do Norte, por exemplo, né? Em que uma minoria, membro na Coreia do Norte do Partido Comunista Norte-Coreano, se diz intérprete da vontade do povo norte-coreano. Só que o povo nunca é consultado sobre o que essa elite decide. Isso acontece também em ditaduras capitalistas. É a mesma coisa, porque ditadura é ditadura de qualquer jeito. Muito bem. O texto de introdução fala de um filósofo francês, Gérard Lebrun. A gente escreve Gerard Lebrun, mas pronuncia Gérard Lebrun. O poder deve ser entendido como potência, a capacidade de poder fazer, de poder realizar, como força, uma capacidade de pressionar, e dominação, uma capacidade de cobrir, estar acima de. Muito bem, visto isso daí, é com base nessas três categorias, potência, força e dominação, que o conceito de poder e o conceito de política deve ser entendido. Mas atenção, não entenda essas palavras como se isso fosse um mal. Numa democracia, o governo tem que ter o poder para agir contra os criminosos, contra, por exemplo, terroristas. Num governo democrático, o poder tem que ter a força das polícias
ou as forças militares, as forças da polícia, para impedir que milicianos e traficantes tomem conta de uma cidade. E que as forças armadas impeçam uma invasão estrangeira. Está percebendo? Não entenda a palavra poder, a palavra força, a palavra dominação como algo necessariamente ruim. Nas sociedades democráticas, essas palavras, elas existem para defender a democracia e para defender as liberdades do cidadão. Não é isso? Muito bem. Então, seguindo agora, essas palavras são ruins em qualquer ditadura. Poder e política. Há poder na relação entre pais e filhos, entre a esposa e o marido, entre adultos e crianças, entre o meu patrão e eu que sou empregado. Não é? As relações de poder estão presentes em todo canto. Aí você vai ao banco e tem que passar por aquela porta giratória que detecta metais. Aí a porta trava. Aí o segurança do banco diz que você tem que colocar o celular, as chaves e objetos de metal ali dentro. Aí você diz, não coloco. Aí o vigilante diz, então o senhor não entra. Ele está exercendo um poder. Está vendo? O sinal vermelho. Você está com um automóvel. Você para. Por quê? Porque aquele sinal representa uma ordem. Uma ordem, uma lei que diz que quando aquele semáforo está vermelho, você tem que parar. É uma ordem. É um poder. Está vendo? Em todo lugar existe poder. Não é à toa que um filósofo francês chamado Michel Foucault escreveu um livro chamado Microfísica do Poder, onde ele mostra que a gente pensa que só tem poder o Estado, o governador, o presidente. Não. Você encontra poderes por todos os lugares onde você anda. Em todo canto alguém exerce um tipo de poder sobre um outro alguém. Continuando. Quando é que a gente começou a questionar o poder e querer limitar o poder e dizer o que o poder pode e o que o poder não pode? Você já sabe que isso tem a ver com história, não é? Tem a ver com a burguesia. É a burguesia lutando contra o antigo regime, contra o absolutismo, contra o mercantilismo, que vai colocar limites ao poder dos reis, limites ao poder dos papas, ao poder da igreja no mundo ocidental, não é? E limites ao próprio poder que a burguesia vai criar, não é? A ideia de Montesquieu, não é? De criar, não é? Aquela divisão que a gente chama de a teoria dos freios e contrapesos, ou o nome que a gente dá hoje, a teoria dos três poderes separados, independentes e harmônicos, se controlando mutuamente, é para evitar a concentração de poder, não é? Um presidente de uma república, ele não pode fazer tudo. Você nota que em muitos lugares, né, em muitos países, há presidentes que acham que ser presidente é impor a sua vontade. E esses presidentes, esse tipo de político, né, ficam com raiva porque, de repente, ele lança um decreto-lei, aí vem uma corte de juízes, em alguns lugares é chamado, não é, de Supremo Tribunal, não é? Pois bem, diz que aquela lei não pode. Aí, imagina, esse presidente fica com raiva, né, dizendo que está sendo perseguido e que o poder judiciário está atrapalhando o que ele pretende fazer para salvar o Brasil. Eu dei o caso do Brasil, mas é lógico que isso é uma hipótese, né, que obviamente não ocorre. Muito bem, seguindo. É o liberalismo, ou seja, a ideologia política e econômica criada pela burguesia, né, a partir das revoluções inglesas, especificamente a Revolução
gloriosa e depois economicamente pela Revolução Industrial, com a Revolução Política gloriosa, com o livro de John Locke, né, que cria as ideias básicas do liberalismo político, e o livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, que cria as bases para o liberalismo econômico. Então, são esses dois livros os referenciais para a ideia de poder que a burguesia vai desenvolver e que se consolida a partir da Revolução Francesa, a Era Napoleônica e as revoluções liberais. 1848 é o fim desse processo inteiro. 1689, 1848. Então, ao longo desse tempo, você vai ter, nesses 150 anos, digamos assim, você vai ter a consolidação do ideal de poder de política criado pela burguesia. Vamos a ela? A origem do liberalismo clássico está no filósofo John Locke. Diz o texto, né? A visão do liberalismo clássico. Está aqui. A visão, aqui embaixo. Essa parte. A visão do liberalismo clássico. Não é? Foi criado por John Locke. Aí se fala aí, né? Um dos principais objetivos do liberalismo é o exercício das liberdades individuais. Direito à vida, direito à propriedade, não é isso? Direito à liberdade e o direito de rebelião caso um governo não cumpra com as suas obrigações. Foi um dos principais objetivos do liberalismo, que propunha a instituição dos regimes democráticos baseados na soberania popular para garantir a liberdade, a igualdade e a autonomia, a capacidade de decidir dos indivíduos, dos cidadãos. Lembre que, de início, quando a burguesia fala de democracia, soberania popular, inicialmente, ou seja, lá no século XIX, no começo do século XIX, ainda na Revolução Francesa, a ideia de soberania popular não era para todo mundo, né? Povo é quem tinha uma renda mínima. Era assim também que Locke imaginava. O voto era censitário. Então, quando eu falava de povo, eu falava, na verdade, de uma minoria. Aquela ideia ateniense, da democracia ateniense, né? Demos, menos mulher, menos descendente de estrangeiro, menos escravos. Agora, a burguesia no liberalismo diz: todos são cidadãos, desde que tenham uma renda mínima estabelecida pela lei. E como a lei era feita por quem tinha uma renda mínima, que era eleito deputado e senador, resultado, a maior parte da população não fazia parte do poder, nem representava a soberania popular. Mas a gente já sabe que aos poucos, não é, através de greves, revoltas, não é, pressão muita, pessoas que não tinham direito ao voto vão ter. Cria-se o voto universal masculino, cria-se o voto para o analfabeto e o voto para a mulher. Pronto. Então, nos dias de hoje, desde a segunda metade do século XX, não é, as democracias ocidentais, liberais burguesas, têm o que a gente chama uma representatividade universal. Claro que há sempre aqui e acolá algumas exceções e uma coisa mínima, mas de uma maneira geral a gente pode dizer que avançamos muito em relação ao que a gente começou lá no século XVIII até hoje. Muito bem. Ao proteger a liberdade e a autonomia dos indivíduos, dos cidadãos, o liberalismo precisou lidar com um problema que isso gera. É que opiniões podem ser diferentes daquelas que o poder quer ouvir. Opiniões podem ser diferentes daquelas que a maioria acredita que é verdade. Por exemplo, no século XIX, a maior parte dos países ocidentais era cristão, ou católico ou cristão reformado.
que significa isso? Em muitos países, o cristianismo era a religião oficial, portanto, a religião do Estado. Quem não fosse cristão já estaria marginalizado num país desse. E provavelmente não poderia fazer críticas ao cristianismo. Quem escrevesse um livro, por exemplo, não é? Em Portugal do século XIX, na Espanha do século XIX, criticando a Igreja Católica, criticando o clero, denunciando a corrupção e a imoralidade do clero. E eu estou falando de quem? Eu estou falando, por exemplo, de um escritor português, dois escritores portugueses. Um poeta chamado Guerra Junqueiro, que escreveu a velhice do Padre Eterno e a morte do Padre Eterno, uma série de poesias anticlericais. E um escritor, né, romancista, chamado Eça de Queiroz, que escreveu O Crime do Padre Amaro e a Relíquia, onde ele, na Relíquia, ele ridiculariza as crenças, né, do cristianismo de beatas, de gente ligada às sacristias, né, aquele povinho de procissão e de Ave Maria e terço. É uma crítica e uma sátira a essas crenças. E no Crime de Padre Amaro, denunciando a hipocrisia e a corrupção do clero. Não precisa dizer a vocês que essas obras eram mal vistas, né, pelos cristãos, né? Esse pessoal sofreu algumas perseguições. Está vendo? O que é que eu estou dizendo? A burguesia, ao criar o Estado liberal, democrático, ela esqueceu que, ao dizer que a liberdade é um bem, que a autonomia, a capacidade de você decidir o que é melhor para você, isso iria criar conflitos, porque as pessoas queriam ter sua própria opinião, a liberdade de opinião. Até onde deve ir a liberdade de opinião? Eu posso ofender as crenças dos outros? Eu posso ofender a moral, a vida particular de alguém, de um político, de um magistrado? Até onde vai a liberdade de dar a minha opinião? Dentro de uma democracia, é liberdade de opinião defender a ditadura? Defender leis de exceção? Defender a execução de criminosos sem precisar de julgamento? É possível essa liberdade? É uma questão, é um problema que a democracia liberal burguesa tem que resolver, sem dúvida nenhuma. Seguindo. Aí vem o texto. Como é possível existir uma sociedade justa, boa e estável, de cidadãos que estão divididos entre si por interesses e valores não apenas divergentes, mas muitas vezes irreconciliáveis? Será que o Brasil que eu penso que é bom é o mesmo Brasil do morador de rua, do desempregado? Quando eu canto o hino brasileiro, eu que pude estudar em escolas particulares, que tive lazer de qualidade, acesso a livros, à biblioteca, às mídias, às informações da minha época, do que havia de melhor, como vocês hoje têm acesso a celulares, à internet, etc. e tal. Será que quando eu canto no hino brasileiro aquele verso: dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil, será que o Brasil é mãe gentil para as 19 milhões de pessoas que hoje acordam sem saber o que vão comer? Não é porque eles têm que fazer uma escolha entre rosbife ou carne assada, é porque eles não sabem se vão comer
um pedaço de pão, um resto de macarrão do lixo. Eu estou falando é isso. Será que o Brasil é mãe gentil para os filhos daqueles que são os 14 milhões e meio de desempregados e que já não tem mais a geladeira como geladeira porque não estão podendo pagar a conta de luz? E a geladeira é apenas mais um móvel da casa que podia servir de prateleira para botar farinha, fubá, mas não há dinheiro para isso. Está percebendo? Será que a pátria ela é igual para todos? Será que a democracia, esse valor supremo, ela é realmente democracia para todos? Para os moradores de rua, para os carroceiros, recicladores de lixo? É a mesma pátria para mim, que estou usando a tecnologia para dar aula a vocês, que tenho acesso a um material de qualidade e caro, como este daqui, que tenho dinheiro para pagar a internet, né? Para ter Netflix e um monte de coisas. Tá vendo? Tá vendo por que é preciso discutir política? Tá vendo por que existe filosofia política? Muito bem. A questão que a gente levanta, né? Será que a pátria, a democracia liberal burguesa é igual para todos? É garantir a autonomia e liberdade individuais em uma comunidade política que preservasse a igualdade, a segurança e a justiça social. Essa pergunta que eu fiz a vocês aqui sobre o Brasil, pátria amada, mãe gentil dos filhos desse solo, não tem sentido, por exemplo, na Dinamarca. Por quê? Porque lá, além da democracia liberal burguesa, existe igualdade de oportunidade para todos os cidadãos, segurança mínima de vida, de saúde, de transporte público, de defesa do patrimônio e da preservação da integridade física dos cidadãos, educação pública e gratuita para todos, internet de graça para todo mundo nas praças públicas e em todos os espaços públicos, controle da poluição, água encanada e tratada para todos, sistema de esgoto para todo mundo, remédio acessível a todos. Eu tenho justiça social. Está vendo? As mesmas questões que para nós são cruciais, elas não têm sentido na Dinamarca. Está percebendo? Então, democracia não é igual em todo canto. A democracia liberal burguesa não é a mesma para todos os países e para todos os cidadãos. Estou virando a página. O Estado e a sociedade civil. Os noticiários frequentemente falam de a sociedade civil. O que danado é a sociedade civil? A sociedade civil não é o Estado. O Estado é a organização do poder, são os governantes. A sociedade civil são as organizações dos cidadãos para se manter, né, controlando os exageros do Estado. Por exemplo, os sindicatos. Existe uma lei trabalhista que recentemente foi alterada, reduzindo muitos direitos que os trabalhadores conseguiram ao longo de séculos, desde a Revolução Industrial. Perdemos direitos. Então, os sindicatos são forças da sociedade que representam os trabalhadores para reduzir as injustiças que os empregadores podem cometer sobre os trabalhadores, com os trabalhadores, né?
as escolas particulares. Há uma associação brasileira de escolas particulares, de escolas privadas. Por quê? Porque quando o governo traça metas para as escolas, traça meta para todas as escolas. Mas ele esquece que certas escolas têm especificidades. Quando o nosso ministro da Educação diz que não é bom que pessoas que tenham qualquer tipo de necessidade especial, que ele chamou de deficiência, conviverem com pessoas que não têm deficiências, não têm necessidades especiais, minha gente, todos nós temos necessidades especiais. Ninguém é igual. Ninguém é normal 100% completamente. Não existe isso. E todo mundo já percebeu, né, nos últimos 50 anos, que a convivência das pessoas com necessidades especiais com aquelas que teoricamente se chamam de normais, que não têm essas necessidades, é altamente enriquecedora, tanto para os que não têm essas necessidades especiais, quanto para o avanço daqueles que têm as necessidades especiais. Aí você tem um ministro da Educação que diz que isso é prejudicial. Aí o que acontece? Né? Educadores, professores, sindicatos de educadores, sindicatos de psicólogos, sindicatos de pedagogos, não é? Comissões, não é isso? Conselhos de classe aí de classes de trabalhadores, né? Conselho Federal de Psicólogos, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Engenharia. Aí esses conselhos, esses órgãos, a OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil, elas entram contra o governo. Isso é que se chama sociedade civil. São essas organizações que existem fora do Estado, para controlar o Estado, para evitar que os nossos representantes façam besteira, digam besteira, ou pior, transformem a besteira em lei. Isso é que é perigoso. Tá vendo? Então, a sociedade burguesa, o Estado burguês, ao permitir a liberdade de expressão, a liberdade de organização, a autonomia, terminou deixando criar essas instituições, a sociedade civil organizada, para, quando necessário, bater de frente contra o poder, contra a autoridade, contra a dominação. Ainda que a gente tenha eleito esses governantes, eles precisam de controle. Já houve quem dissesse, não é, que político é feito cavalo de raça. Cavalo de raça ganha as corridas, mas precisa de um jockey, alguém que monte. Precisa de rédeas, alguém que segure. Pronto. O Estado é um cavalo de raça, que pode virar uma Dinamarca, ganhando prêmios, mas pode virar uma porcaria pobre e miserável, se não tiver um bom jockey. O bom jockey é o povo, são as instituições civis, é a sociedade organizada para dirigir os políticos na direção da vitória. Agora, se a gente deixa o cavalo solto, ele pode ser a melhor raça de cavalo do mundo, mas ele vai terminar entrando, entendeu? Pelo monte de lixo, vai entrar pela lama, vai fazer porcaria, entendeu? Então, é preciso haver a rédea, é preciso haver o controle, não tenha dúvida disso. Hegel, aí o livro fala sobre Hegel, não é? Hegel é importante porque Hegel diz que a família, a sociedade civil, o Estado se dá, nesse contexto, é que se dão as relações de poder, de dominação e de força. Né? Para Hegel, claro, o Estado é a manifestação da perfeição de uma sociedade. Lembre que Hegel é alemão. E no começo do século XIX, Hegel via o seu país, a Alemanha, dividida em numerosos estados. Né? Hegel sonhava com a Alemanha unificada, coisa que vai acontecer em 1870. Né? Hegel morre um pouco antes, 1834, se eu não me engano. Né? Não, 31, está aqui. Hegel morre em 31. Então ele não viu a unificação alemã. Então ele sonhava com o Estado alemão unificado.
É por isso que Hegel dá tanta importância ao Estado, né, ao Estado forte, e diz que o Estado é o momento de perfeição de uma sociedade. Para ele, o Estado, né, é a concepção da perfeição de uma sociedade. Veja que Hegel é um homem que está ligado à filosofia política do seu tempo e às condições que geraram o seu pensamento, né? Hegel, essa ideia de Hegel na França não teria muito sentido, porque a França era um país unificado. Está entendendo? Então, a ideia de Estado que Hegel faz é muito para a Alemanha que ele queria que existisse. Hegel continua. O núcleo da vida ética se inicia com a família e não com o indivíduo. É com papai e mamãe que você aprende a saber o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, o que é proibido e o que é permitido, o que é moral e o que é imoral, o que você pode dizer e o que você não pode dizer. A família, portanto, para Hegel, ela é importante porque ela é o primeiro lugar onde as regras de convivência e de limites começam a existir. E onde você aprende pela primeira vez a conviver dessa forma. Muito bem. A sociedade civil é o segundo momento, né, dessa vida política. Né? Os membros de cada classe ou grupo social manifestam livremente seus interesses particulares e expressam suas opiniões diretamente ou por outros meios. Então, onde é isso? É na escola, que a gente começa a pensar e a questionar e a perguntar e a peitar professores, coordenadores, né? Agentes da disciplina. Não é isso? A gente aprende a conviver dentro da quadra, né? A gente aprende as regras dos esportes, a gente aprende a obediência ao árbitro, ao juiz do jogo. Tá vendo? Então, a sociedade civil, quando você começa a trabalhar, aí você começa a aprender que existem uma hierarquia dentro do seu ambiente de trabalho, né? Que você já não chega mandando, né? Você não chega logo mandando, você vai subindo dentro daquele processo de hierarquia. Você começa como empacotador das Casas Bahia até chegar a gerente, não é isso? Então você vai aprendendo dentro da sociedade civil, ou seja, dentro dessas entidades em que você vai participando, que existem limites. A roda de bar também dos amigos, você aprende o que pode dizer e o que não pode dizer. Que certas conversas são possíveis quando só os homens estão presentes. Mas quando as esposas dos colegas da roda de bar estão presentes, algumas conversas elas não vão poder ser levadas. Está vendo? A gente vai aprendendo. Eu estou dando exemplos que Hegel jamais daria, lógico. Eu estou apenas facilitando para você entender o que Hegel está dizendo. Entretanto, Hegel continua. Cabe ao Estado e não à sociedade civil superar a contradição que resulta dos interesses. A minha briga dentro do Colégio NAP, com a direção do Colégio NAP, eu discordo de determinadas diretrizes que o coordenador pedagógico, o diretor pedagógico tomou, né? Então eu, professor, né, como é que vai se resolver isso daí? Alguém vai dizer, vai se resolver porque aí o diretor demite você. Sim, mas eu pertenço ao sindicato dos professores. E aí eu posso entrar com uma ação contra o Colégio NAP dizendo que fui demitido injustamente. Mas no fim das contas, quem é que vai julgar quem tem razão? É a Justiça do Trabalho, que é um órgão do Estado. Quem vai definir se é o diretor pedagógico que tem razão ou se é o professor, nenhum dos dois tem esse poder de decisão. É um órgão do Estado, um juiz do trabalho que vai ouvir em audiência as partes e a partir da lei e do que os advogados vão dizer, o advogado do Colégio NAP, o advogado, né, do sindicato, o juiz vai decidir a partir disso daí e da lei, o Código, né, de Trabalhista, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas no Brasil, quem está com a razão. E quem perder vai ter o ônus de pagar uma indenização. Está vendo?
Hegel diz então que quem vai resolver os conflitos, no final das contas, tem que existir um órgão que tenha o poder de resolver esses conflitos. E esse órgão só pode ser o Estado, não pode ser a sociedade civil. Cabe ao Estado acabar as contradições, os conflitos. O Estado acaba se tornando a síntese das contradições dos dois momentos anteriores, a família e a sociedade civil. Ao mesmo tempo em que o Estado, né, se torna o órgão superior de determinar quais os princípios éticos que devem reger o comportamento dos cidadãos. Né? Então, Hegel teorizou, ou seja, criou um modelo, uma teoria, uma hipótese, que o Estado devia assumir o papel fundamental para superar as contradições entre os diversos interesses e opiniões presentes na sociedade civil. Hegel tem razão. Tem razão se o Estado fosse composto por homens honestos, por homens vindos de todas as classes sociais, que pudessem julgar com imparcialidade e igualdade. Mas não é assim, né? Quem é que consegue ser juiz, né, ministro do Supremo Tribunal Federal? Qualquer advogado, qualquer menino pobre pode chegar a ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Teoricamente, sim. Na prática, quantos meninos pobres foram ministros do Supremo Tribunal Federal? Não, você nem precisa fazer essa pesquisa. Eu já vou responder. Nenhum. Então, Hegel diz que o Estado deve resolver todos os conflitos, porque o Estado é o que existe de melhor. Mas se o Estado não é verdadeiramente democrático, será que ele vai resolver os conflitos entre ricos e pobres, favorecendo quem realmente merece favor, ou ele tenderá a pender para o lado dos ricos? Essa questão vai ser resolvida. Vai ser resolvida com a crítica de Marx, Karl Marx, que vai fazer uma crítica a Hegel. Mas vai fazer a crítica semana que vem, na próxima aula. A gente se vê então. Até lá.